de perseguidor. Saulo, antes chamado Saulo, passou a ser alguém que servia ao Senhor Jesus. Alguém que o Senhor colocou nele excelência de dons, o qual essas excelências de dons, nós, nos dias atuais, passado quantos mil anos? 2024. Quantos mil anos passaram? Nós aqui pegamos este livro, que é a Bíblia Sagrada, para meditarmos nos conselhos o qual Deus colocou para que nós posséssemos meditarmos nele em todas as nossas necessidades e o Espírito Santo de Deus nos consolar. Nisso, o apóstolo Paulo, uma autoridade da província de Roma, também israelita, um perseguidor de cristão, se tornou um cristão porque o próprio Senhor Jesus lhe apareceu no caminho. E ele, não suportando aquela visão, chegou a ficar cego. Até que, orientado a ir até a casa de um profeta, lá ele, obedecendo às instruções, ele voltou a enxergar, mas ele já enxergava o mundo de uma forma diferente do que ele assistia antes. Ele não mais enxergava o mundo da forma que ele, na ignorância dele, ele enxergava. E um homem perseguidor, ele passou a ser perseguido. Porque aqueles que não foi feito ainda a compreensão da palavra de Deus, e ele tem aquele sentimento maravilhoso dentro dele, que ele ama a Deus. Então, muitas coisas do velho homem estão neles. Enquanto esses não fazem na vida deles um conserto de arrependimento dos pecados, a vida deles não se transforma, para que eles sejam fiéis seguidores de Jesus. Essa transformação, ela só ocorre quando é para cada pessoa determinado por Deus a revelação da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus. Enquanto essa pessoa não sofre a transformação, ela vive a ignorância do homem duro, do homem teimoso,
do homem que não compreende o amor de Cristo. Na ideia dele até pode vir muitas coisas boas, mas no ser dele, enquanto ele não faz um concerto com Deus, ele não sofre a transformação e ele fica sujeito a todas as obras que estão sobre a face da terra. Ele fica sujeito a todas as práticas, a todos os maus costumes. Ele não se livra dos maus costumes. Muito embora ele possa até querer, muito embora ele até admira alguém que tenha esse procedimento, mas ele não consegue enquanto ele não faz o concerto do arrependimento. Que concerto é esse? Por isso que antes que fosse Jesus se manifestasse, Deus enviou João Batista. E João Batista apareceu como profeta, dizendo que já era tempo e Jesus, em muito poucos dias, ia ser manifestado como Filho de Deus entre os homens. E ele já estava por ali. E João Batista o anunciava. E todos sabiam que João, um profeta de Deus, o que é um profeta? Profeta é um homem que Deus usa dele para falar, para preparar, para deixar o ser humano numa situação aonde ela sabe que está aprovada, ela sabe que está perdoada, ela sabe que ela vai receber algo maravilhoso de Deus. Então Deus coloca um intermediário, coloca alguém no caminho, coloca um profeta. O profeta João, ele veio para anunciar que Jesus, abrindo os caminhos de Jesus. E quando Jesus se manifestou, João estava lá batizando, e João batizando os homens falava: Eu vos batizo com água, mas eis aí aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Vocês que já obedeceram o batismo da salvação, que é o batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento, vocês devem clamar para que o batismo com fogo desça sobre vós. Como assim o batismo com fogo? Jesus, ele vendo que os discípulos não estavam ainda preparados, mesmo estando com eles, e via aquela ignorância do velho homem nos discípulos. Jesus, ele falou, quando ele entregou a vida dele a, a favor de todo mundo. Ele falou: vão a Pentecostes,
porque lá descerá sobre vós o Espírito Santo, para que ele os auxiliem. E não foi só os discípulos, aqueles 12. Foi-se uma grande multidão para aquele lugar. E não foi só os hebreus, foram pessoas de quase todas as nações, para ver aquilo que Jesus estava prometendo enviar naquele lugar. Eles esperavam algo maravilhoso e realmente foi algo maravilhoso que aconteceu. O Espírito Santo de Deus, como língua de fogo, descia sobre todos que estavam na comunhão para receber de Deus. E muitos dos discípulos, revestidos com aquele Espírito que hoje também manifesta em muitos, começaram a fazer muitas maravilhas no meio daquele povo. E uma das maravilhas era o dom de novas línguas. Eles falavam a língua de pessoas que eles nunca tinham estudado aqueles idiomas e eles falavam. Nisso, eles assistidos por aquela população, as pessoas admiravam, falavam como que pode? Como que eles podem estar falando nosso idioma, falando nossa língua? Chegou um tempo que, quando Jesus se encontrava com os discípulos, Jesus tinha anunciado que quando o Evangelho chegasse a toda criatura, se preparasse para o fim. Porque tem muitos lugares que o Evangelho não chegou a toda a criatura. E Deus vai criando caminhos. Perdão. Deus vai criando caminhos. Esta aqui é uma chave. A internet é uma chave. É um dos caminhos para que o Evangelho chegue a muitos. Para que o entendimento da palavra transforme muitos corações. E muitos desfrutem das maravilhas que Deus quer distribuir já aqui nessa terra. Porque é promessa de Deus. Sim, maravilhas. Não importa o tempo. Mas você vai contemplar maravilhas, sim. Não importa o tempo. E que maravilhas são? Pode ser uma cura, pode ser uma libertação, pode ser um livramento, pode ser um dom, pode ser algo que você não está preparado para receber tão grande
e você vai ter que assumir a posição de administrar esse algo, porque vai cuidar de outros. Porque Deus vai abrir a sua mente, vai abrir seu coração, vai abrir sua sabedoria, não para que você ostente, não, mas para que você cuide de outros. Porque o cerco vai estar fechando, e mesmo em dias difíceis, mesmo em tempos difíceis, o cerco vai estar fechando. E uma das maravilhas, ele preparar você para que cuide das ovelhas dele. Mas, Senhor, eu vou cuidar do que é teu? Sim. Ele não preparou o apóstolo Paulo? E qual a diferença entre nosso irmão Paulo e você? São homens preparados para agradar a Deus. Mas para isso você precisa se permitir receber os primeiros adornos, o batismo nas águas, que é a aliança para a vida eterna. E posteriormente o batismo do Espírito Santo, que é o entendimento da palavra, de toda a palavra. E buscar o batismo com fogo, que vai te conduzir para que nada pare diante daquilo que o Senhor colocar para você falar. Por isso que aqui nos ensinamentos, o apóstolo Paulo, visitando a igreja aos Efésios, que nós lemos aqui, ele deixou alguns parecer que são admoestações.